Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre amamentação. Achei incrível quando eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre isso, como esse assunto é polêmico. Sério, eu não imaginei que uma coisa natural tivesse tanto assunto, gerasse tanta polêmica, tanta discordância entre várias mães e até homens querendo se meter aí. Enfim, a questão da amamentação, eu vou descrever o que eu passei, os problemas que eu passei, as soluções que eu encontrei, o que deu certo pra mim. Não é dica pra ninguém, não tô querendo ensinar nada pra ninguém. Eu vou falar aquilo que eu passei e o que deu certo. Se alguém passou por isso também, se der certo pra alguém, ótimo, espero que ajude. Se ajudar pelo menos a te preparar para o que você vai passar, já tá ótimo. Bom, eu acho que dá para dividir a questão da amamentação em 4 fases. A primeira delas é maternidade, que é o tempo que você passa ali na maternidade amamentando. O segundo é a adaptação, aquele primeiro momento que você tem na sua casa, os primeiros dias assim amamentando sozinha o bebê, sem a ajuda de enfermeiros. Depois, no meu caso, tem a fase difícil, que são os problemas que eu passei. E por último, a parte de paraíso, que é aquela fase realmente gostosa da amamentação com seu bebê bem juntinho. Eu vou descrever cada uma delas e dentro delas eu vou falando algumas dicas também, falando o que eu passei, o que deu certo e o que não deu. Na fase maternidade, primeira coisa que eu quero dizer é que eu não pesquisei nada sobre amamentação antes da Alice nascer. Eu não fiz isso porque não ia me ajudar em nada, eu pensei, não ia me ajudar em nada. Eu acho que o único jeito de você aprender a amamentar é amamentando. O que eu tinha certeza é que eu queria amamentar no peito, porque é natural, é para isso que a gente é feito, não é possível que isso seja mal pro bebê. Então, com certeza é o melhor para ela. E então eu não pesquisei, eu simplesmente pensei, lá eu vou descobrir como é que funciona. Já tinha ouvido falar que no lugar que eu tive, que é a maternidade de Campinas, eu já tinha ouvido falar que tem enfermeiras que auxiliam, que te ensinam, mostram como faz, não só da primeira vez, mas vai te ajudando outras vezes também. Bom, então eu fui mais tranquila. Quando chegou, o quê? 1 hora, nem isso, menos de 1 hora do parto da Alice, eu estava na sala de recuperação e aí veio uma enfermeira e ela falou assim, vamos dar mamar pro seu bebê, mãe? Vamos. Eu tava meio grogue ainda, não sabia como isso ia acontecer, mas vamos. Até esse momento, o único medo que eu tinha era de não ter leite, porque o meu peito não cresceu, eu não sentia dores, não vazava nada e eu tinha lido já depoimento de algumas mães falando que uma das dificuldades delas do final da gravidez era o seio inchado, grande, dolorido, e eu não tive isso, então eu fiquei com medo de isso ser um sinal de que eu não ia ter leite. Bom, não era o caso. Primeiramente, uma coisa que não me falaram, e eu também, como eu não pesquisei, eu não soube, é que inicialmente você não tem leite, você tem colostro. Ele é um líquido que, em comparação com o leite, ele é mais transparente, não totalmente, só que em comparação com o leite, mais transparente. E eu senti ele mais oleoso que o leite. Quando você pegava assim na mão, ele era mais oleoso. Bom, quando a moça enfermeira veio falar pra gente amamentar, ela falou assim, deixa eu ver se você tem colostro. Ela foi lá, abriu minha roupa, né? Apertou, assim, muito natural. Eu achei isso muito legal, porque tira aquele medo que você tem, seio, pra mim já desmitificou naquele momento lá, não, vamos lá, põe a mão, vamos resolver. Então ela apertou, aí saiu meio que uma gota, mais ou menos. Ela falou assim, nossa, você tem bastante colostro. Eu, beleza, se você acha que tem bastante, então tá bom. Então, ela falou, então vamos pôr o bebê pra mamar. Bom, nessa mão aqui eu tava com a sonda, não sei se chama, não é sonda. Tava com a agulhinha lá onde entra medicamento, soro, né? E aquilo dói demais,
na hora de colocar. E eu dei mamar desse lado. Acho que foi. Porque aqui acabou soltando, porque de tanto ficar mexendo com o bebê, sabe, de arrumar, essa parte aqui soltou. E eles tiveram que colocar aqui no meu braço. Mas isso foi só um detalhe, eu só tô contando que foi uma coisa que aconteceu comigo, então cuidado pra eu não ter que tirar de vocês também. Não é difícil, você fica preocupada de conseguir, mas não se preocupa, porque acontece naturalmente, vai, entendeu? O bebê pega, a coisa funciona. Então ela ensina, né, o jeito de pegar. Teve uma que me ensinou que era pra segurar assim, teve uma que me ensinou que era pra segurar em forma de C, teve uma que me ensinou a segurar com os dedos, cada um me ensinou de um jeito. O fato é que de todos esses jeitos deu certo. Talvez se for uma outra pessoa, talvez se adapte a um só, enfim. O fato é que a neném, ela sabe mamar. Então, ela sabe assim, ela sabe o que fazer, né? Você tem que ir ensinando o jeitinho certo, a pega certa, mas ela sabe que ela tem que sugar. Então, eu colocava e ela já vinha animada para sugar. E eu sentia aquela pressão de sugar. Então, a moça perguntou pra mim, ela tá mamando? Eu falei, tá mamando, tá sugando, eu tô sentindo. Bom, e aí, isso aconteceu todas as vezes na maternidade. A partir daquele momento, a Alice ficou comigo, ela só saiu pra limpar um pouquinho quando eu subi pro quarto, mas foi coisa de 15 minutos, ela já voltou. E aí, toda vez que precisava mamar, na maioria das vezes tinha uma enfermeira ali do lado, disse, vamos pôr seu bebê pra mamar. E ela me ajudava, então, como foram mulheres diferentes, o legal é que eu pude ver técnicas diferentes. Até que, acho que mais pra noite, assim, eu já fiquei mais sozinha, né? Tinha minha mãe ali que ficou comigo. Mas aí já, acho que nas 3, 4 primeiras sempre tinha alguém. Mas depois não tinha, mas se eu quisesse ajuda era só apertar o botãozinho que elas vinham me auxiliar. Como a neném queria mamar toda hora, eu até chamei algumas vezes, falei assim, olha, será que tá saindo alguma coisa? Porque ela parece que quer mamar toda hora, não sei se tá resolvendo. Aí ela veio e me mostrou, eu falei, não, é isso mesmo, fica tranquila, ela quer mamar. E o outro que tava no mesmo quarto, né, o outro neném que tava no mesmo quarto que o meu, não era tanto assim, mas ela falou, cada criança é de um jeito, ela tava dormindo, sabe, ela passava momentos acordada, então não tava passando fome. E aí ali foi até que tranquilo, né, foi peito o tempo todo, eu consegui, acho que eu consegui alimentar a Alice. No começo foi muito importante a presença de um acompanhante, no caso foi minha mãe, porque era muito difícil descer da cama, que é alta, para pegar o bebê, subir na cama de novo e pôr. Para quem fez cesárea, como eu fiz, é complicado, porque os seus movimentos estão limitados, dói, você não tem a mesma mobilidade, você não tem aquela flexibilidade, você não tem confiança na sua força para segurar o bebê enquanto tá doendo, então é complicado. Então é muito legal se tiver alguém que possa te acompanhar. Para quem fez parto normal, eu não sei, eu acredito que seja muito mais tranquilo, eu adoraria ter passado por isso. Mas mesmo assim, eu acho que a questão da segurança de alguém dar o bebê pra você é muito melhor do que você ter que descer e subir da cama, mesmo se você estiver bem, sem dor, sem nada. Porque mesmo sem isso, você tá cansada, você passou por um parto, você teve um neném. No meu caso, eu quase não dormi, eu não dormi mais de 20, fiquei umas 30 horas em trabalho de parto, eu não dormi, fui dormir só na sala de recuperação mais pouquinho. E depois foi tudo picadinho, então você não tá 100%. Então é legal ter uma ajuda. Bom, essa foi a fase de maternidade. Depois, saindo de lá, vim pra minha casa. E essa é a fase de adaptação. Porque em casa eu não tenho enfermeira, eu não tenho como apertar o botãozinho pra saber se tá tudo bem. E por mais que eu pergunte pra qualquer outra pessoa, ela vai saber tanto quanto eu. Talvez até menos, porque ela não tá sentindo o que eu tô sentindo, né, fisicamente. Então, fica aquele medinho assim, será que vai dar certo? Mas, vamos embora. Então,
eu dava bastante de mamar porque ela queria, ela mamou bem e eu tinha orientação que era para deixar 1 hora em cada mama. Eu acho que não foi bem essa a orientação que eu recebi na maternidade, mas foi isso que eu entendi. Então, nossa, 1 hora aqui, 1 hora aqui, aí acabou o mamar. Aí depois depois de 3 horas. Então, isso que eu tinha entendido. Depois de um tempinho, eu pensei, não deve ter sido isso. Deve ter sido 1 hora aqui, aí depois de 3 horas, 1 hora aqui. Então, vai mudando. Enfim, com essa primeira orientação, e minha mãe tava junto, ela ouviu e ela entendeu a mesma coisa que eu. Então, eu ficava aqui, né? Acorda, bebê, mama, porque ela dormia. Aí acorda de novo, mama, até chegar no ponto que dava o horário lá. E ela sugava bem, eu sentia que tava sugando e tal. Depois de uns 2 dias, 2, 3 dias, eu comecei a ter problemas. Então, a minha fase de adaptação foi bem curta. Ela mamou do jeito que eu aprendi, e aí já começou a fase de dor, que é a fase difícil. Nessa fase, eu comecei a sentir dor no bico do peito. E eu pensei, bom, ela tá fazendo a pega errada, que aí depois eu já tinha pesquisado sobre algumas coisas, como fazia, e eu pensei, ela tá fazendo a pega errada. Então eu pesquisei bastante sobre a posição para deixar o bebê, para segurar, enfim, várias formas para você ensinar o neném a pegar direito para não machucar o seio, porque é aquilo que muitos médicos dizem, que muitas mães dizem, que não é para doer a amamentação. Se dói é porque tá errado, tem que aprender a fazer certo. Eu tentei. Os 2 bicos do peito, eles estavam muito machucados. Muito mesmo, tava meio que branco, de rachaduras, assim, aquela rachadura bem aberta, que eu não imaginava que podia ficar tão aberto assim, e saía sangue. Nossa, doía demais, raspava assim, no protetor, raspava e doía. Na hora que estava chegando perto da hora dela mamar, eu já ficava com medo, já ficava assim, tem mesmo que mamar? Porque eu tinha certeza que ia doer. E essa fase começou assim, eu sentia dor no braço, eu sentia dor na perna, tanto que eu me espreguiçava assim, segurando ela mamando, e eu me espreguiçava, achando que era dor de exaustão, de falta de sono. E é engraçado que era sempre do lado que ela tava mamando, e eu achava que era isso, que era exaustão, cansaço. Começou desse jeito, perna, braço, aí depois que eu comecei a sentir no bico do peito. E engraçado que eu tive uma preparação antes e eu imaginava que não ia acontecer. Então aquela coisa de passar vitamina E, de passar a bucha vegetal, eu fiz isso nos últimos 3 meses, 2 meses da gravidez, todos os dias. Mas eu não vou dizer que não me ajudou, talvez tenha ajudado. Talvez se eu não tivesse feito isso, eu não ia conseguir nem passar os 2 dias na maternidade. Então, não sei, vai ver, ajudou, mas não foi o suficiente para não rachar. Rachou, dói muito. Eu já falei para algumas amigas minhas e repito que para mim foi pior do que as contrações, muito pior. Contração você respira e passa, você suporta. Mas essa dor eu não consegui suportar. Eu tirava neném assim, porque eu não conseguia, sabe? Tava, nossa, muito tenso, muito tenso. E aí eu conversei com meu namorado, Leandro, e falei, olha, pega na farmácia uma pomada que eu li, que ela pode ser usada, e eu nem preciso lavar para bebê mamar. Ela pode mamar em cima mesmo, que não vai fazer mal, para ir recuperando. Só que não dava tempo, porque eu passava a pomada de um lado. Aí, logo depois que ela terminou de mamar. Aí, dali 3 horas ela mamava nesse, dali outras 3 horas, no máximo, né? 6 horas ela tava aqui de novo. Em 6 horas não era o suficiente para arrumar o bico do peito.
tava muito machucado. E aí, a hora que ela pegava de novo, parecia que tudo que tinha, qualquer coisa que tivesse melhorado, vai por água abaixo. E eu passava o tempo todo, sabe? Cuidava pra não sair, mas não tava resolvendo. Tava muito difícil dar de mamar. Eu não tava no nível de chorar ainda. Eu sei que tem mulheres que sofreram muito mais, mas tava muito difícil, eu não queria passar por isso. E aí, sei lá porque a gente lembrou do bico de silicone. Eu já tinha visto esse bico antes, eu tinha visto uma versão que é redonda, vi um vídeo de uma moça usando. E eu falei, nossa, eu preciso disso, porque eu acho que vai me ajudar. Na mesma hora, meu namorado saiu, foi na farmácia, comprou o bico e eu testei, porque a neném já tava chorando de fome, e aí eu já coloquei, né, assim, tem aquela questão, você tem que ferver 5 minutinhos pra limpar, né? E aí ele ferveu 5 minutinhos, eu coloquei, na hora ela pegou, doeu as 3 primeiras sugadas e depois passou. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí começou a fase do paraíso. Foi ótimo. Eu já mostrei isso aqui no vídeo que eu falei sobre as coisas os produtos que eu mais usei no primeiro mês. Mas eu vou mostrar de novo. Até tinha tirado aqui do coisinho, mas não vou tirar, ó. Ele vem nesse... Que isso? Estojinho. Vem no estojinho. Aqui eu tô usando é da marca Cuca. Eu testei uma outra, eu não lembro a marca, que era do formato redondinho, que eu não gostei. Ela sai muito, ela não encaixa direito, é muito difícil. O biquinho é muito curto e na hora que o bebê suga, o seu bico não entra no bico de silicone, fica vazando, é horrível. Talvez uma outra marca, outro formatinho desses redondos dê certo. Esse que eu peguei parecia que a parte de fora era um pouquinho menor e aí ele não encaixava. Enfim, não deu certo. Mas esse aqui foi o primeiro que ele comprou pra mim. Olha, ele tem esse formato. Esse aqui tá até sujinho porque esse aqui é o que eu usei nos primeiros meses. O outro tá guardado lá no quarto onde a neném tá dormindo. Então, ó, ele tem esse formato. Dá pra você segurar com esses 2 dedos aqui, ó. Olha só, o bico dele é bem grande assim, bem alto. Ele tem 4 furinhos, que é por onde sai, olha só como é alto. E aí o que acontece? Você coloca isso aqui, encosta assim no seu seio. Ele meio que gruda, você não vai precisar ficar segurando todo momento. Aí na hora que o bebê começar a mamar, o seu bico vai entrar aqui, meio que um vácuo, vai criar um vácuo, o seu bico vai entrar aqui. E aí ela vai mamar e o leite vai saindo. Só que a boca dela não vai encostar no seu bico, vai encostar aqui. Então aquele machucado da pega errada não vai mais acontecer. E como ela não tá encostando direto no seu bico, isso aqui é como se fosse uma proteção, onde tá machucado não dói mais. É uma coisa linda, maravilhosa. Olha, eu amei isso aqui. Nas primeiras mamadas, ainda saiu sangue. Mas não assusta. Quando eu li algumas coisas, o sangue, ele não faz mal pro bebê. Apesar de parecer estranho, ele não faz mal. Eu acho que é natural também acontecer isso com o seio, né? Antigamente isso devia acontecer com todo mundo. E não tinha bico de silicone pra resolver. Então, quando você colocar e sair sangue, não assusta. Não se preocupa, é normal, faz parte. E daqui, no máximo 2 dias, já vai... tá super recuperado. É incrível como o nosso corpo recupera rápido enquanto a gente tá amamentando. Assim como o dela também, arranhãozinho na pele, assim que ela fazia com a própria unha, no dia seguinte não tinha mais nada. Era muito interessante. Então não se preocupa, sério. Então quando eu comecei a usar esse bico, eu entrei na fase paraíso. Lindo, maravilhoso. E aí sim eu consegui curtir, eu segurava ela, sentava aqui na cadeira de amamentação... E podia conversar, podia ver TV, podia só ficar olhando pra ela, né? Que a gente chora muito nesses momentos. E isso foi com menos de 10 dias.
que eu fiz isso. Então eu consegui aproveitar ela bem bebezinha, sabe? Não chorava tanto, não chorava de tristeza, de dor, chorava de alegria. Então foi muito bom pra mim. E desde então eu consegui amamentar ela, amamento. Agora falando em questão de tempo, né? As mamadas dela realmente costumam durar 1 hora. Menos que isso é raro. Apesar dela dormir, ela dorme. Mas se eu tiro, ela chora. E eu ponho pra rotar, ela continua chorando, eu ponho de volta, porque não deu o tempo dela ainda. Quando deu o tempo dela, isso eu já testei, eu e ela, assim, funciona desse jeito. Quando dá o tempo dela, hora que ela dorme, eu tiro, mesmo se ela acordar, ela não chora, já mamei o suficiente. Ela fica bem, ela até dá risada muitas vezes, deitadinha assim, naquela almofada de amamentação, que também foi muito útil, muito. Já que eu tô falando de amamentação, ela entra também, né? Ela tava aqui por perto, enfim. Eu acho que, no meu caso, o que eu uso pra amamentar? A poltrona, que é o que eu uso mais. A almofada de amamentação, que é aquela redonda, meio círculo, né, que fica aqui na nossa frente, o bico de silicone e um copo com água. Tem até um aqui do lado. Porque dá muita sede, muita mesmo. No começo dá muito mais. Agora eu não tô sentindo tanto. Acho que talvez pelo clima frio também. Mas dá muita sede, seca a garganta aqui, você não consegue nem falar direito. Então essas são as coisas que eu uso. Eu tinha perdido a minha almofada de amamentação. E eu só fui achar depois de um tempo, acho que depois de uns 15 dias já. Nossa, se eu tivesse usado antes, teria sido muito bom. Porque você tá muito cansada nos primeiros dias. Você ficar segurando o bebê, suportando o bebê no seu braço, assim, cansa muito mais. Você fica em estado de alerta, porque você pode dormir e, enfim, é complicado. Então, se eu tivesse achado a almofada, eu estaria muito mais tranquila nos primeiros dias que eu amamentei. Mesmo com a dor, teria sido melhor, porque tinha uma sustentação pro meu braço, tinha uma sustentação pra ela. Apesar que o bebê fica mais deitadinho, não fica em pé assim, mas eu dava um jeito de deixar ela meio inclinada, pra ela não ficar deitada, pra ela ficar com a cabeça mais alta do que o estômago, né? Tem uma ligação. E foi muito bom. Então, se você não tem a almofada de amamentação, pensa sobre comprar. Porque pra mim foi muito bom. Quem sabe pra você também é. No caso do bico, eu já recomendo comprar assim e deixar em casa. Você, claro, dá o seu mamar sem usar. Se por acaso você tiver algum problema, o que você pode fazer? Você pode passar a pomada e dar o mamar com o bico. Porque aí vai se recuperar muito mais rápido. Se você quiser voltar a dar no seu próprio peito, sem o bico, vai estar recuperado. Então, isso pode te ajudar muito. O que aconteceu comigo é que eu não voltei a dar mamar natural, vamos dizer assim, né? Sem nada. Eu tentei algumas vezes, ela pegou, ela mamou, mas eu assumi como se fosse aqueles os últimos dias que eu ia dar sem o bico. Porque eu não senti diferença, ela mamava do mesmo jeito, ela mamava ao mesmo tempo, ela mamava com a mesma facilidade, não teve diferença. E aquela coisa de relação entre mãe e filho, não é porque ela tá encostando a boca em mim. Não, eu acho que isso é uma coisa mais da cabeça, sabe? Uma coisa emocional. Ela tá aqui do meu lado, no meu braço. Isso sim eu acho que é uma relação. Então, eu não senti falta que ela pegasse diretamente no meu peito pra gente ter essa relação. E como esse bico garantia que todas as mamadas seriam tranquilas e bonitas para nós duas, eu preferi ter as mamadas tranquilas e bonitas do que passar de novo por aquelas dores, que com certeza ia prejudicar pelo menos algumas mamadas. Então, pra mim, a minha escolha foi manter. Se você escolher não usar o bico, com certeza você vai conseguir amamentar. Tem uma prima minha que ela até tentou usar o bico, mas ela tentou uma vez só e aí ela já desistiu porque tava doendo muito. E aí ela foi na raça mesmo, com o apoio do namorado dela,
E ela conseguiu, sabe? Aquela coisa de calejar, calejou. Ela dá mamar até hoje, o filho dela já tem mais de 1 ano. E deu certo, e ela se sentiu bem, ela se sentiu guerreira por isso, então tá ótimo. Se você se sente bem, se você consegue curtir a mamada, então tá ótimo. Eu tava falando de tempo, né? Então hoje a Alice mama cerca de 1 hora. Normalmente é de 3 em 3 horas, mas tem vezes que ela dorme mais, tem vezes que ela quer com 2 horas só, normalmente pela manhã, porque a rotina dela é dormir a noite toda. Então eu acho que de manhã ela sente um pouquinho mais de fome, por isso que ela pede mais. Agora de noite ela não acorda mais pra mamar, ela tá com 2 meses e 4 semanas, vai. Semana que vem ela completa 3 meses. Então tá muito tranquilo. Semana que vem, dia 20, terça-feira. Então tá muito tranquilo, desde 1 mês e meio que ela dorme a noite toda. Então, o que me deixa tranquila é que tá alimentando. Porque se não tivesse alimentando, ela ia chorar muito, ela não ia se sentir satisfeita. Nem os momentos assim que ela tá acordada, a gente não ia conseguir brincar, mas a gente consegue. Então, eu acho que o principal é isso, ver se você tá conseguindo alimentar o seu filho. Em relação a leite fraco, essas coisas eu não entendo muito. O que eu sei é que eu acho que o meu tá alimentando. Tem gente que dá suplemento e tal, eu não me aprofundei nisso, não posso falar. Bom, todos os momentos que eu dava mamar pra ela foi muito bonito, então o que eu recomendo é tirem foto. Ai, meu peito vai aparecer na foto, grande coisa. Se você tem problema com isso, não publica. Não precisa mostrar pra ninguém, não precisa mostrar pra sua avó, pro seu tio, pôr no Facebook. Não, guarda pra você, mas tira foto. Porque é um momento muito bonito, uma coisa muito gostosa que você vai querer guardar de recordação. Eu tô muito feliz por ter conseguido amamentar. E um último comentário que eu achei muito legal do meu pediatra, meu não, né, da Alice, do pediatra da Alice, é que quando eu cheguei, eu passei por 2 pediatras. A primeira foi uma médica, que eu não conhecia, porque o médico que eu conhecia não tinha data. Que tem que ser até 7 dias, aí não deu tempo, enfim. Passei por uma médica do mesmo consultório, né, mesma clínica. E quando eu cheguei, o que ela perguntou pra mim foi: tá dando mamar no peito? Ela tá mamando leite materno? Eu falei: tá. Então tá. Foi assim. Eu achei que ela fosse perguntar se foi difícil, se machucou, se não sei o quê. Do bico de silicone, eu já tava criando assim uma história na cabeça para poder explicar para ela. Achei que isso ia ser um problema, mas não foi. O que importava para a pediatra é se ela estava mamando. E aí eu pensei, bom, de repente ela pensa assim. Mas quando eu fui passar pelo médico que eu conheço, que foi meu pediatra, que eu tenho confiança nele e tal, ele perguntou praticamente a mesma coisa. Ele falou assim: tá mamando leite materno? Eu falei: tá. Aí ele perguntou de quanto em quanto tempo, né? Quanto tempo mais ou menos durava a mamada. Aí eu falei e ele falou: beleza, tá alimentando então. E aí eu fiquei de novo naquela: nossa, ninguém me pergunta sobre bico, ninguém fala nada. Então, não é um problema, sabe? E se fosse um problema, tem várias maternidades nos Estados Unidos que eles dão o bico de silicone assim que você chega na maternidade. Se fosse um problema, não seria distribuído dessa forma. Então não é um problema. Não sei falar. Tira o mito do bico, sabe? Tira esse mito, porque o importante é você alimentar seu filho. Se você for dar leite materno, se você vai dar suplemento, tem tribos indígenas que dão até carne para criança, que eu já vi. É documentário. Então, alimente seu filho. Curta o momento, que é muito gostoso, cresce muito rápido, você vai sentir falta, tira foto, chora, e é isso aí. Com certeza, se você fizer essas coisas, você vai ficar muito feliz em conseguir amamentar. Eu fico feliz de conseguir amamentar e espero falar com vocês em breve sobre mais coisinhas da Alice. Beijo! E a Alice tá nanando, hoje ela não manda beijo. Tchau!